dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Thaís Rocha. Eu falo sempre, eu gosto de colocar aranha pra brincar. E eu sou Jéssica Pereira. E esse é o De Papo no Brejo. Hoje nós vamos conversar com as mulheres do coletivo Maria Quitéria. O coletivo é um grupo de lésbicas e mulheres bissexuais da cidade de João Pessoa, que foi pioneiro no estado da Paraíba, tendo como impulsionador da sua formação o enfrentamento à lesbofobia dentro do movimento LGBT. E hoje o grupo se articula nas pautas de enfrentamento à lesbofobia e também enfrentamento ao racismo, entendendo a importância da interseccionalidade e vendo também a configuração interna desse grupo, que é composto principalmente por mulheres negras da cidade de João Pessoa e região. O grupo Maria Quitéria está articulado dentro de todo o estado da Paraíba. Elas vão falar hoje sobre as suas principais ações para que a gente possa conhecer um pouco mais desse coletivo que vem há tanto tempo fazendo história e sendo referência para as mulheres lésbicas e negras do Nordeste. Hoje a linda história, que aqui será contada, será sobre o coletivo de Sapas de Quebrada, o coletivo Maria Quitéria, que para nós virou matéria essencial de ser lembrada. Um coletivo de mulheres lésbicas, bis e nordestinas, que denuncia o machismo e a lesbofobia descortina, se articula contra o racismo, a violência de gênero e o militarismo no estado da Paraíba. Maria Quitéria surge como um coletivo pioneiro, denunciando dentro do movimento LGBT o machismo rotineiro. E a partir de então, em João Pessoa, a voz de lésbicas e bis ressoa de janeiro a janeiro. O nome que carrega se inspira em uma mulher guerreira, que na Guerra da Independência se alistou para as trincheiras. Nascida na Bahia, lutou sob identidade masculina e quebrou muitas barreiras. E já são mais de 18 anos de luta e militância, se tornando um coletivo de grande relevância para lésbicas e bis da nação, combatendo com muita determinação o preconceito e a intolerância. Para começar, a gente queria que vocês contassem um pouco da história do Maria Quitéria, né? Como é que o coletivo iniciou, qual é a trajetória política de vocês, contar um pouco de como vocês se conheceram, como que esse coletivo surgiu e se consolidou nesse coletivo de referência hoje, que é o Maria Quitéria. Meu nome é Adneuza, sou uma das fundadoras do grupo e o Maria Quitéria surgiu dentro do MEL, né? Dentro do movimento gay. Se juntou várias mulheres, já se estava se articulando a necessidade de se criar um grupo independente, porque como era um grupo gay, as demandas eram mais voltadas para os gays. Daí surgiu, isso foi em 2002, o grupo começou a se articular, se reunir e se criou o grupo. De 2002 até hoje, 2020, temos 18 anos de luta e demarcando o espaço dentro de um estado bastante machista, né? A Paraíba. Temos índices assim, assustadores de violência e nós conseguimos manter firme. É certo que alta rotatividade, né? Entre as meninas sai, mas de uma forma de todas as lésbicas e bissexuais, todas contribuíram de uma forma ou de outra para a existência do grupo, para a manutenção e a luta, né, por espaço dentro do movimento feminista, dentro do movimento de mulheres. E então, tá dizendo que a nossa companheira Adi já começou, já avançou muito, né, na nossa história. Eu começo com o grupo mesmo antes do grupo se autoafirmar quanto movimento em si, de base, de luta, né, que ela se afirma com a epidemia da AIDS na época, né, que já estava acontecendo e acontecendo os extermínios, acontecendo os horrores. Aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir. O que você acha
desses assassinatos que estão ocorrendo, que já ocorreram muito, de matar homossexuais? Eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra, prendendo, matando, eu sou contra isso também. Você tem ouvido falar através de noticiário de rádio, TV, jornal, sobre o assassinato que está havendo de homossexuais? Já ouvi. E o que você acha disso? Não sei, não é problema que me preocupa. E quando chega na década de 90, para a gente aqui no Brasil, é a eclosão da AIDS, onde os meninos retomam essa organização, mas politicamente mesmo ela só vai se organizar em 94, 95. E aí nós tivemos uma contribuição muito forte. A Benfam, que era uma ONG que existia aqui em João Pessoa, que tratava não só da AIDS, mas ela já vinha trabalhando já a questão das DST, né? Os grupos de mulheres também estavam se organizando também, porque elas também cuidavam do corpo da mulher. E aí, onde é que nós estávamos nesse movimento? Também não foi fácil, só conseguiu também partir do Sinale. No início de 2000 ainda, a mulher negra e lésbica, entendeu? Você não era escutada, você não era ouvida, você era aquela pessoa que rondava. Entrei no campo feminista porque eu vi que a partir dali era onde eu poderia também aprender, contribuir, apesar que o movimento feminista ainda continua muito na hegemonia branca, hétero, né, cis, muitos. A Maria Quitéria, né, hoje nós somos uma referência, né, a gente não pode falar do trabalho sem falar dos nossos corpos, né, a gente tem que lembrar que nossos corpos existem e resistem, sempre. E a gente queria saber, assim, como que vocês se organizam atualmente e que outros movimentos vocês estão inseridas? Qual é a estrutura atual do grupo, o campo que vocês atuam no momento? Atualmente a gente atua com o público de mulheres que praticam esporte, com mulheres dentro de cárceres, sempre com a pauta dos marcadores que nos são impostos. A gente não atua só com mulheres lésbicas e bissexuais. Claro que o nosso foco é esse, mas a gente procura ampliar o nosso trabalho enquanto grupo. Lembrar, né, que hoje nós também, porque estamos de frente à marcha da Negritude Unificada, estamos na Baiumi, que é a coletiva de mulheres negras na Paraíba, que é uma das mais recentes organizações, que surge logo após a marcha das mulheres negras. Nós também, né, nós estamos na MB. E meninas, quais são as referências e as inspirações que o Grupo Maria Quitéria tem, né, e cultiva e se inspira para seguir na luta, para construir as pautas de vocês? Então, nós tivemos, logo no começo, quando o grupo surgiu, em 2003, nós tivemos a presença de Rosângela de Castro e Otis Curiel, que é porto-riquena, que é uma referência, né? Uma grande antropóloga, uma grande pensadora. Foi daí onde nós passamos a conhecer as grandes teóricas, né? A própria Simone de Beauvoir, dela, a Mônica Witt, e algumas mesmo, a Glória Andaluz, a Zaldúa, Montegrave. A gente conheceu bastante latino-americana, porque o Otis trouxe essas mulheres, despertou na gente esse interesse. Temos nossas referências aqui também, né? Lourdinha, a Mary Lucy, né? Para mim, as minhas primeiras referências foram as Maria Quitérias, as fundadoras, né? Foram elas que me levaram até a Maria Quitéria, foram elas que me mostraram a forma das mulheres lésbicas e bissexuais se organizarem. Hoje, as minhas principais referências continuam sendo Adi, Marli, Lila, Cris, Janine, Fátima e tantas outras mulheres também que fazem parte da Maria Quitéria e não estão aqui presentes. A gente tem que cultivar e amar e olhar as referências perto da gente, né? Eu acho que fortalece, porque é palpável, né? Agora, a gente falar sobre as perspectivas políticas atuais do grupo, como vocês estão se organizando diante do cenário, né, que cada vez mais conservador e retrocedendo no que diz respeito às políticas para a população LGBT como um todo, né? Então, a nossa perspectiva é continuar formando, fortalecendo, informando
e visibilizando novas vozes de mulheres negras, lésbicas e bissexuais da periferia, preferencialmente, né? Nosso foco é esse, os nossos projetos e nosso campo de atuação é com esse recorte. A gente trabalha com o futebol feminino com as mulheres de periferia, a gente trabalha no presídio. O nosso projeto político é esse, é formar estratégias de como nós podemos nos fortalecer e continuar resistindo esse cenário político que a gente está vivenciando não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente teve aí uma onda do neoliberalismo, do conservadorismo crescendo, e aí a gente acredita que a gente precisa ocupar espaços estratégicos de controle social, mas que se a gente não estiver fortalecida, se a gente não tiver com saúde mental, se a gente não souber em quem se apoiar e como se apoiar, a gente não tem força de estar ocupando esses espaços. Então, a nossa estratégia hoje é nos fortalecer e cuidar também da nossa saúde mental. E aí um dos meios é ocupando os conselhos e também disputar projeto, né, para que a gente possa ter um financiamento. Com barriga vazia eu não consigo pensar, saco vazio não para em pé, então a gente precisa ter comida no bucho para poder pensar melhor, ter condição de escrever, ter condição de ocupar esses espaços que a nós somos negados. E para a gente chegar chutando de caminhão, como a gente faz, a gente precisa ter estrutura minimamente. E quando sou vista, eu sou como um caminhão, ando de bonde na quebrada. E bagunça somos não, e bagunça somos não. E aí os projetos hoje a gente já percebe que estar no Estado, né, mesmo quando o Estado é uma gestão que está aberta a diálogo, é um processo muito difícil, inclusive de reconhecimento financeiro. Então, hoje, disputar editais e projetos é um caminho que nos possibilita, de alguma forma, ter mais autonomia, tocar as coisas como a gente acredita que deve ser. Então, como a Erika bem colocou, uma das estratégias nossa foi articular formas de a gente ter autonomia e realmente ter como nos mover, né? Porque fazer militância todo mundo sabe que não é fácil, e aí como a gente já várias vezes, a gente passou por várias situações antes de conseguir projetos, de até passar mal de fome, ou não ter dinheiro de passagem, ou alguma outra coisa tipo assim. E aí a gente resolveu nos organizar dessa forma, de acreditar que a gente podia, e aí a gente foi contemplada a primeira vez em 2018 com o Fundo Elas, a segunda vez em 2019, e agora esse ano a gente está com o Fundo Baobá. E outra estratégia é a gente ocupar os conselhos, mas esse ano a gente decidiu que a gente não quer só ocupar os conselhos, a gente quer os espaços de poder, de decisão dentro do conselho. Então, esse ano a gente vai concorrer à presidência do Conselho Estadual, vai concorrer à presidência do Conselho Municipal. Eu só queria acrescentar a nossa estratégia de toda essa questão política. Além de trabalhar com a educação, a gente trabalha muito com a cultura. A gente acredita que se eu não posso dançar, essa não é a nossa revolução. Então a gente leva música, leva poesia, sempre trazendo artistas LGBTs, LBTs, né, a grande maioria, para também dar essa visibilidade através da arte, através da cultura, através da expressão dos corpos, para além da palavra e da política. Eu não diria que é só uma estratégia, é um planejamento mesmo de ocupação de espaços, porque nós reconhecemos e sabemos que é importante a gente estar nos espaços estratégicos, né? E os espaços de liderança hoje, eu costumo dizer que a gente só vai conseguir a mudança social que a gente almeja se a gente colocar os nossos agentes sociais nesses espaços estratégicos de liderança. Atualmente a gente vive num contexto de intensificação dos fundamentalismos religiosos, né, do crescimento do fascismo, de uma maior militarização nas periferias, né. Aí a gente vê um fortalecimento das forças policiais, das intervenções nas comunidades, né, e um crescimento do discurso de violência em relação às pessoas LGBT, né. A gente queria saber como é que todo esse cenário, né, de intensificação do fascismo e de todo esse processo que ameaça diretamente as nossas vidas, como é que todo esse cenário político atual, ele influencia e como ele impacta na vida do coletivo Maria Quitéria, né, e na vida de vocês individualmente, e como é que vocês avaliam esses impactos também na população de João Pessoa, da Paraíba, de uma forma geral. O que a gente está fazendo é o nosso trabalho de base,
de conversar com as pessoas, não só com mulheres lésbicas, porque a gente acredita nisso, né, de que a conversa ela transforma também, né? Então eu acho que é muito isso. A forma como a gente encontra de se defender, levando informação, eu acho, assim, é o que a gente está conseguindo, pelo menos no momento, é isso. Não está sendo fácil, como para a maioria do Brasil, mas para a gente aqui na Paraíba, por a gente ter um elo, uma relação de apoio muito grande, a gente tem parceria com a Defensoria Pública, a gente tem a comissão da OAB LGBT, como a gente faz ações dentro do presídio, a gente tem uma relação com o Estado, com a Secretaria de Segurança e outros setores que isso acaba nos fortalecendo dentro desse cenário. Então, a Paraíba é uma análise minha particular dentro do cenário nacional, a gente está numa situação um pouco mais confortável, porque a gente tem esses instrumentos do Estado que acabam nos fortalecendo em determinadas situações. Então, o enfrentamento existe, as problemáticas existem, só que de alguma forma a gente consegue nos articular melhor e continuar resistindo a esses processos e esses ataques. A gente gostaria de falar um pouco sobre a pandemia, né, como um todo, como que afetou o trabalho do Maria Quitéria, como que afetou a vida das quitérias, né, e a organização coletiva, sabendo que é um momento que a gente tem que estar em isolamento social para evitar a contaminação, que a gente não pode estar na rua, né, fazendo os nossos trabalhos da mesma forma que antes. Como que vocês analisam o impacto da pandemia para o coletivo e para a organização, e de que formas que vocês estão criando estratégias de se manter ativas nesse momento? Foi um impacto muito forte, porque o nosso trabalho ele é ligado diretamente com o contato, né, com as pessoas, com as reuniões presenciais. Todas as nossas atividades envolvem isso. E aí, como a Érica falou, aqui no Estado, a gente tem uma força muito forte de militância junto ao Estado, e aí a gente conseguiu inserir a população LGBT dentro das ações emergenciais do governo, entrou dentro das ações emergenciais. A gente foi, mais uma vez, na base para buscar fazer acontecer, né? A gente prega muito, a gente acredita muito nisso, que não basta só a conversa de bonita, de coisa de dizer que precisa de intervenção lá na periferia. Não, a gente vai lá e faz a intervenção, né? E aí a gente sempre faz, a gente sempre faz um palco, porque a gente chega, a gente abre o bandeirão das sapatão. Quando tão no baile, perde a linha, chupam chota, som do bonde sapatão. A gente faz todo o circo, que é para dizer assim, são mulheres muito potentes, lésbicas, que não têm vergonha de dizer que são lésbicas. Só pegando um parênteses também dessa questão da pandemia, né, das nossas ações, a gente fez as nossas ações em grupos onde a gente acreditava que ia ter LGBTs, que já dialogava, foram pontos estratégicos, né? E a gente também contemplou as meninas do futebol, que aqui a gente faz ação, contemplamos as famílias do presídio também, que é onde a gente faz ação. Então, a gente teve essa preocupação de pensar com esse público que a gente já trabalha, de também ter a sensibilidade de pensar como que elas estavam enfrentando a pandemia. E aí, sobre também a questão das cestas em articulação com o Estado, o Estado foi um amigo, foi um parceiro, a Secretaria das Mulheres e da Diversidade Humana também, porém, a gente só teve essa conquista porque a gente tem conhecimento das políticas públicas, a gente sabe por onde deve acessar, e eles sabem quem somos nós e que nós iríamos brigar pelos nossos direitos. Aqui nós já somos conhecidas como, olha, cuidado quando esse sapatão vem, elas vêm de bonde e elas vão fazer briga. Então, para não ter briga, vamos logo contemplar, porque senão o negócio fica mais embaixo. Então, como a gente consegue fazer esse equilíbrio, né, sem perder a nossa autonomia, é que a gente conseguiu acessar e ainda está acessando essas cestas, esses processos de enfrentamento ao Covid, né, que não é só a cesta básica, mas a gente também pensa em outras estratégias que sejam além do assistencialismo alimentar. Do bonde sapatão, sou sapatão, sapatão, tão.
como é que eu posso dizer? Essa nova geração, ela já nasce potente, viu, gente? Ela já nasce dizendo o que é, né? Eu sou isso e aquilo. E antigamente a gente não podia dizer isso jamais, né? Então, por isso que quando a gente fala assim, aprender com os nossos mais novos, com os nossos mais velhos, é isso, né? Da gente estar se articulando. E como sempre a gente usa essa palavra, juntos somos mais fortes. Então, para mim, hoje as minhas referências são essas mulheres que têm coragem de falar que amam outras mulheres e que a relação entre mulheres nos fortalece e nos empodera. Nós somos as Tambores de Safo e esse foi mais um de Papo no Brejo. Esse episódio contou com áudios de Quebrando o Tabu, paródia Isa Pesadão, e Gabi, Eu Gosto de Mulheres. Produção e roteiro, Thaís Rocha e Jéssica Pereira. Edição de áudio, Flávia Soledade. Apoio institucional do Fundo Elas.